Olá, o assunto do vídeo de hoje é transformação química e também transformação física. Se você tem dúvida nisso ou precisa de aprender essa matéria de uma vez só, fica comigo até o final. Meu nome é Jamila Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Vamos lá? Basicamente, qual é a diferença de uma transformação física para uma transformação química? Uma transformação física não tem formação de novas substâncias. As substâncias continuam sendo as mesmas, ok? Olha aqui a cebola. A cebola estava no seu formato grande e ela foi picada em formatos menores. Ela simplesmente mudou o seu tamanho, não deixou de ser cebola. Olha o sorvete, ele simplesmente passou do seu estado sólido para o seu estado líquido. Não deixou de ser sorvete, ok? Essa transformação de estado sólido para estado líquido a gente chama de fusão. É uma transformação de estado físico e toda transformação de estado físico é um exemplo de transformação física, ok? Nas transformações químicas, eu terei a formação de substâncias diferentes, ok? Depois eu falo um pouquinho mais aprofundadamente sobre ela. Olha aqui, vou pegar uma maçã e vou comer essa maçã. Essa maçã aqui, ainda na boca, já começa as reações químicas, porque aqui na boca a gente tem uma enzima chamada de amilase salivar, que já vai quebrando, degradando as moléculas do alimento. O alimento, por exemplo, aqui a maçã, entrou vermelha, entrou cheirosa, e saiu marrom, e saiu fétida, saiu com cheiro ruim. Então, a gente tem uma evidência aqui de reação química, e a digestão que ocorre no nosso corpo é um grande exemplo de uma reação química, né? No caso do nosso corpo, tem várias, no caso da digestão do nosso corpo, tem várias reações químicas que acontecem. Aqui a gente tem um exemplo de uma queima, que é uma reação com oxigênio, a gente vê a luz, a formação de luz, vê a elevação de temperatura, indicando também reação química, tá? Transformação química. Mas qual a diferença de uma transformação química para uma transformação física? Numa transformação química, vai ocorrer reação química. Quais são as evidências de que ocorreu uma reação química? Primeiro, mudança de cor, liberação de gás, liberação de luz, liberação de calor, formação de precipitado e explosões. Quais são as mais utilizadas em exercícios no ensino médio? Mudança de cor, liberação de gás, liberação de luz, liberação de calor, ok? Já nas transformações físicas, a gente vai ter uma transformação, uma mudança apenas no formato. A substância não vai mudar, ok? Vamos lá, então. Exemplo de fenômeno físico. Olha o papel aqui. Ele deixou de ser papel? Não. Antes ele estava uma folha inteira, agora ele virou uma folha picotada, mas não mudou a substância, continuou sendo papel. Olha o vidro. Antes ele estava no formato de taça, agora ele está no formato de caco. Deixou de ser vidro? Não. Olha aqui, tudo bem? Então, ressaltando toda transformação de matéria que não tem transformação na composição química é um exemplo de fenômeno físico. Olha aqui o papel. Antes você tinha uma folha normal, depois você tinha uma folha amassada. Outro exemplo de fenômeno físico. A garotinha raivosa aí, ó, estava com uma lata que estava normal e depois ela amassou a lata. A lata não mudou, não deixou de ser alumínio, não deixou de ser lata, ela simplesmente mudou o seu formato. Ok? Então, lembre, num fenômeno físico, a substância não muda. Ok? Exemplo aqui de fenômeno físico. Eu peguei o gelo, que está no seu estado sólido, e trouxe esse vídeo mostrando o derretimento do gelo. O derretimento do gelo é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Essa passagem do estado sólido para o estado líquido tem um nome. O nome é fusão, ok? Todas as passagens de estados físicos, por exemplo, fusão, ebulição, calefação, evaporação, condensação, liquefação, sublimação, solidificação, todas essas passagens de um estado físico para outro são exemplos de transformações físicas. A substância não muda, só muda o seu formato, ok? Olha aí a madeira. A madeira antes estava num formato maior e passou para
e passou para um formato menor. A madeira continuou sendo madeira, ok? Olha aí o papel, antes ele estava inteiro, depois ele passou a ficar picotado. Continuou sendo papel? Continuou sendo papel, fenômeno físico. Olha aí a taça, antes era vidro, continuou sendo vidro. Então, fenômeno físico. Olha aí a mulherzinha rasgando o papel. Antes estava inteiro, agora está rasgado, continuou sendo papel, só mudou o formato, o tamanho. Ok? Aqui é o exemplo da passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, de uma substância chamada de gelo seco, que é o dióxido de carbono, o CO2 congelado. Quando você tira o dióxido de carbono do congelador, ele passa diretamente para o estado gasoso. Esse processo é denominado de sublimação, ok? A passagem direta do estado sólido para o estado gasoso é denominado de sublimação. Então, qual a diferença de uma transformação física para uma transformação química? É que numa transformação química, sempre terá uma reação química. Já numa transformação física, a matéria não vai mudar, a substância não vai mudar. O que vai mudar vai ser o formato, a forma, o tamanho. A substância não muda. Exemplo aqui de fenômeno químico. A gente tem o prego e esse prego começou a ser enferrujado. O processo, quando aparece a ferrugem, é uma evidência de reação com oxigênio. Você pode observar aqui, de evidências de reações químicas, que mudou a cor, mudou o formato, está vendo que ele foi meio degradado? E todo processo que ocorre a ferrugem é um processo de reação com oxigênio e formação aqui, no caso do prego, de óxido de ferro, tudo bem? A substância nova que foi formada aqui é óxido de ferro. Mas, a princípio, o que é que você precisa de ver? Mudou a cor, mudou o formato, então eu tive uma reação química, então é um fenômeno químico. Olha aqui, esse fenômeno de apodrecimento da maçã. A maçã mudou a cor, a maçã mudou o cheiro, mudou a temperatura, mudou a textura, tudo bem? Então, a gente tem várias evidências de que ocorreu aqui uma reação química, ok? Então, é um fenômeno químico. Olha aqui a queima da madeira. Toda queima é uma reação química, obviamente, e toda queima é um fenômeno químico. Toda queima é uma reação com oxigênio. Quando a gente queima compostos orgânicos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio, a gente sempre vai formar CO2 e água. Tudo bem? Sempre. E toda queima é um exemplo de fenômeno químico. Queima de qualquer coisa. Ok? Aqui eu tenho uma reação do vinagre com bicarbonato de sódio. A gente consegue observar essas bolhas sendo formadas aqui. Essas bolhas são exemplos são moléculas de gás CO2 que está sendo formado, que é dióxido de carbono. Você pode observar esse dióxido de carbono aqui sendo liberado na forma de gás. E com isso a gente tem um exemplo de uma reação química, que é a reação química do bicarbonato de sódio com vinagre, que é um exemplo de um fenômeno químico. E a gente consegue observar essa liberação de gás aqui. Aqui eu tenho marshmallow sendo tostado, que delícia. Consigo observar a formação de um açúcar caramelizado aqui, muda de cor, muda de textura, muda de aroma, fica muito bom. E a gente tem um fenômeno químico, você pode observar que ele está sendo queimado aqui. Eu falei para vocês que toda queima é um exemplo de fenômeno químico. Obrigadão, até o próximo. Tchau!